A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta com a nossa Praça da Matriz. Lá, Fernando, lá já está parada a viatura ali. Qualquer dia você vai meter o gemidão aí? Pra ver se tá no ar. Pra ver se tá no ar, né? Tá agora, certinho. Tá certinho. Então, com imagens da Praça da Matriz, tal, vão ficar de olho se não vai passar nenhuma bicicleta, tal, que é proibido andar de bicicleta ali na praça, tal. O Zé Balaio está de olho. Hoje não temos a presença do nosso José Carlos Baroni Garcia. Amanhã ele estará de volta. Teve um contratempo. Esse é o que a gente mais fala, né? Exatamente. Boa tarde, José Fernando Rabechini. Tudo bem, Zé Fernando? Tudo bem, Wander. Boa tarde aos nossos convidados e os nossos queridos internautas aí e tal, né? Então, todo mundo, uma boa tarde. Boa tarde. E ao lado do Zé Fernando já está aparecendo o Rafael Batista de Novaes, que é professor lá do Instituto Federal. Boa tarde, Rafael. Você é professor de Educação Física, é isso? Isso, sou professor de Educação Física do Instituto Federal. Atualmente faço doutorado na Universidade de São Paulo e estou afastado das funções de professor, né? Ah, está afastado agora? Sim. Além de ser gente boa, porque professor ainda é de Educação Física, né? Zé Fernando foi quantos anos? Aquele negócio, as pessoas perguntam o que você fez pelo seu país. Eu falei, eu dei aula. É importante. E deixa eu mostrar os nossos mais dois convidados aqui, com muita alegria, estamos recebendo, esse que está aparecendo à esquerda do seu vídeo, é o Carlos Juliano Barros. Ele é diretor do filme, e esse é o tema do programa de hoje. Vê se eu treinei direitinho. Gig. Gig. Boa, treinou, não fez tudo errado. Treinou a semana inteira. Gig. A uberização do trabalho. A gente vai falar tudo isso para você. O que é gig e o que é uberização do trabalho. Boa tarde, Carlos Juliano Barros. Prazer receber você aqui, o diretor desse filme. Parabéns, boa tarde. Boa tarde, eu agradeço aí o convite. Prazer estar aqui com vocês. Legal. E aqui está o nosso professor Rogério de Souza, que já tem carteirinha aqui do programa. Rogério, então esse filme vai ter um debate hoje lá no Instituto Federal, Campus São Roque, para falar desse filme. É a primeira vez que o Carlos Juliano vem para cá. Boa tarde. Boa tarde, Wander. Boa tarde, mesa. Boa tarde, internauta. Boa tarde, cadeira. Se deu boa tarde para a mesa, dá boa tarde para a cadeira, para a câmera. Boa tarde, os nossos colegas que estão na praça. Da praça. Isso é importante. Você já fez muita manifestação nessa praça aí. E vamos fazer muitas mais. Já aí, tem uma tá próxima bom? marcada ou não? Olha, manifestação não, mas já aproveitando aqui o espaço, convidando, a comunidade, os são roquense, os moradores da região aqui como um todo. Na próxima terça-feira, dia 13, nós vamos ter a Greve Nacional da Educação e no Campus São Roque nós vamos ter algumas discussões sobre programas do governo federal, mais especificamente o Futurice, que é um programa que na nossa leitura tenta vender as universidades e institutos federais. Mas isso nós discutimos em outro momento. Hoje nós viemos falar aqui sobre uberização. E como você perguntou inicialmente, hoje, no Instituto Federal, nós vamos ter um debate sobre esse tema, que é muito relevante para todas as áreas, especialmente para o curso de administração. Nós temos lá nossa graduação em administração, às 7 horas da noite, também aberta ao público, além do Carlos, até agradeço aqui o Carlos mais uma vez, nós vamos ter também alguns professores participando do debate. Professor Cipolla, professor de administração. Mandar um grande abraço para o nosso Hamilton Cipolla, e também o professor Rafael Fabrício de Oliveira, que é um geógrafo da nossa instituição. Muito legal. Bom, geek. Então, primeiro, o que é geek? G-I-G. O que significa geek? Bacana. Então, gig é um termo, né, em inglês que aqui no Brasil foi traduzido por bico, né? Então, quando a gente fala de gig economy, a gente está falando da economia dos bicos, né? Então, eu vou fazer um bico. Estou fazendo um bico como pedreiro, estou fazendo um bico como entregador de pizza. Então, agora é gig. Gig, exatamente. E o que acontece, né? A gente vê aí há alguns anos a criação, a proliferação de uma série de aplicativos e plataformas que fornecem esses serviços, né, que de fato são serviços eficientes, de fato são serviços baratos, acessíveis, né? E acho que é por isso que eles fazem tanto sucesso. Em geral, as pessoas gostam muito
né? Porque eles democratizam o acesso a esses serviços, isso é inegável. Porém, né, e sempre tem um porém, a gente começa a perceber que alguns, né, era bom demais para ser verdade, né? Então, no começo, acho que aqui deve ter, os nossos internautas aí devem conhecer casos de pessoas que eram motoristas de aplicativo, por exemplo, que ganhavam para ficar parado, né? Chegou a acontecer isso, pessoas que aderiram a esses aplicativos no começo e que nem trabalhavam e mesmo assim estavam ganhando, né? E a gente já percebe de uns tempos para cá que houve uma queda brutal na renda das pessoas. As pessoas estão tendo que trabalhar cada vez mais para conseguir, né, tirar a sua remuneração ali que garante a sobrevivência da sua família. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque boa parte dessas plataformas, esses aplicativos, eles têm muito dinheiro por trás, né? Eles têm uma bala na agulha muito violenta, assim, de fundos internacionais, né? É o que a gente chama de fundo de venture capital, né? Uma palavra em inglês para dizer fundo de investimento de risco, né? Então, o que isso quer dizer? Esses investimentos, esses fundos, melhor dizendo, eles colocam aí centenas de milhões de reais, bilhões de reais às vezes, em algumas companhias que fazem esses serviços, né? E a gente tem serviço de tudo. Isso, a gente fala uberização, que vem do Uber, Isso. que é o mais conhecido. Isso. Mas você tem aplicativo para empregada doméstica, você tem aplicativo... Entrega de comida. Entrega de comida, que até jornalista já deve ter aplicativo. Chega lá pra fazer Passeio um de texto. cachorro. Passeio de cachorro. Goleiro de aluguel. Goleiro de aluguel. Goleiro de aluguel no Futebol Exatamente. Society. O filho dele, que é um grande goleiro, tem até a propaganda ali da escolinha de goleiro, porque ninguém quer ser goleiro, né? Exatamente. Então, o cara tem vai lá. aplicativo para Tem goleiro. aplicativo para goleiro. E como ele falou, foi vendido para um grupo grande. Eles têm sociedade com um grupo grande aí dessas lojas aí que vendem produtos na televisão. Eles são sócios dele. Mas Uma coisa que primeiro a gente dizer o seguinte, a gente vai até colocar o trailer do filme, vocês não são contra o trabalho no aplicativo, vocês não são contra o Uber. O que vocês estão questionando nesse filme é o que a pessoa está tendo de rendimento, o tempo que a pessoa está dedicando, é isso. Vocês não são contra, vão acabar com o aplicativo. Não. Pode funcionar o aplicativo, mas estão cobrando que o trabalhador possa ter uma melhor condição, não é isso? Exatamente. A grande questão que está sendo colocada agora é quais são as condições de trabalho que esses aplicativos geram para os seus trabalhadores. E assim, boa parte desses aplicativos, na verdade todos eles dizem que eles são apenas intermediários, que eles só fazem uma espécie de mediação entre o consumidor final e um prestador de serviço, né? Ou seja, a plataforma ela só faz esse meio campo aí ligando essas duas partes, o prestador de serviço e o consumidor final. Só que a gente sabe que essas plataformas são muito mais do que isso, né? A gente sabe que elas dizem que não existe uma relação de subordinação, uma relação de emprego, mas na prática a gente sabe que existe, porque elas controlam todo o processo de trabalho, elas dão o preço, elas aplicam punições, né? Então a gente tem caso aí, por exemplo, né, de entregador de comida que se o cara não pega a comida a tempo, ele fica com dívida, né? Tem um desconto, então, ele vai ganhar um valor. Exato. Se ele não chegar dentro daquele tempo... Às vezes tem um erro no aplicativo ali, cancelam o pedido, mas dá um bug e o cara fica com dívida, né? O entregador fica com a dívida, e aí ele tem o trabalho de ligar na central, e às vezes não dá certo, ele tem que ir até fisicamente à central para tentar resolver o problema dele. Fora, né, enfim... Não, mas o usuário do aplicativo, já aconteceu comigo, você pede um aplicativo. Aí, por algum motivo, aquela corrida não aconteceu, ou o cara passou e você não estava naquele local, São Paulo, às vezes tudo aquele movimento. Quando você vai fazer uma outra corrida, né, como a gente costuma falar aqui no interior, você tem uma multa, porque você não efetivou tal. Então, acontece, e quem trabalha com aplicativo também está sujeito a essa punição. Sim. Claramente, não é punição, estou falando, está sujeito a pagar essa taxa aí. Claramente é uma tendência sem volta, assim. Acho que é impossível imaginar o mundo de hoje sem os aplicativos, porque eles de fato, como eu disse, facilitam a vida, né? Isso é inegável. Agora, existe uma palavra que está meio fora de moda aí, mas que, quer dizer, alguns querem tirar de moda, que é regulação, regulamentação, né? Então, eu acho que chegou um momento em que a gente tem aí quase uma poluição desses serviços que clamam por uma regulação. Vou dar um exemplo muito claro. Em São Paulo, na capital, existe uma lei municipal de 2 anos atrás que impede o serviço de mototáxi. E tem um aplicativo operando clandestinamente
de forma faz o deliberada, oferecendo esse serviço de mototáxi. Aí eu pergunto, né, e se acontece um acidente, o que não é nem um pouco improvável, né? Quem anda de moto, provável, né? Na verdade, inclusive bastante. os acidentes de moto em São Paulo cresceram quase 20%, né, no último ano. É bastante. Quem que se responsabiliza por Se isso? Por exemplo, Né? aqui em São Roque, eu sempre, toda vez que vem aqui a diretora de educação, né, diretora de saúde, a nossa querida Daniela, eu sempre pergunto para ela, porque ela trabalhou muito lá na vigilância sanitária também, eu falo, por que é proibido o churrasquinho em São Roque, o vendedor ambulante? Não, por causa do manuseio da carne e tal. Então se pode ter um monte de coisa, churro e tal, mas você não pode vender o churrasquinho por uma medida de segurança. E de repente pode entrar um aplicativo, venha buscar do churrasquinho, que o vendedor ambulante, que se quiser fazer direitinho, lá na prefeitura, a inscrição não pode, mas de repente vem um serviço de entrega de churrasquinho, igual isso em São Paulo, não pode ter motoboy, mas tem um aplicativo fazendo. E aí, só para eu concluir e passar também a palavra aqui, eu vou até fazer aqui uma provocação, né? Quem assistiu aquele filme Tropa de Elite se lembra daquela frase, cada cachorro que lamba a sua caceta, né? Que é uma frase até engraçada. Dessa eu não guardei, eu guardei muito daquela que ele falava, do capitão falava lá, né? Pede pra sair! Pede pra sair, exatamente. Tinha essa também. Eu acho que a gente tá assim... Repita a frase. Cada cachorro que lamba a sua caceta, né? Então, assim, a sociedade, né, que os aplicativos pretendem gerar é mais ou menos essa. Cada cachorro que lamba a sua caceta. Então, se você é um entregador de moto e que faz entrega, se você cai na rua, se estribucha no chão, o problema é seu, entendeu? Assim, o aplicativo ele não tem absolutamente nada a ver com isso, porque ele é apenas um intermediador entre a pessoa que pediu o serviço e você que está entregando a comida para ela. Né? Então, assim, é um processo de desresponsabilização total. E é isso que a regulamentação tem que procurar criar, né? Assim, é óbvio que esses aplicativos têm responsabilidade. Se eles estão gerando, né, o serviço a ser prestado, se eles estão dando preço, se eles estão controlando o serviço prestado, se eles aplicam punições caso o serviço não seja prestado, evidentemente que eles têm responsabilidade sobre isso também. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o trailer do filme. Quando é que foi feito esse filme? Ele estreou agora há pouco, faz um mês. Um mês. E quanto tempo a produção do filme? Ele tem uma hora. E quanto tempo vocês demoraram para preparar? O filme ele foi feito ao longo de quase 2 anos. Quase 2 anos. Quer dizer, e é uma coisa tão dinâmica, né? Eu acho que tem coisa que vocês começaram no aplicativo lá no começo e falaram, não, isso já não tem mais. Exatamente. Coloque o trailer para a gente entender um pouco mais desse Gig. Agora eu falei certo? Gig. Lembra do Gigi, do Didia do Uruguai quando eu falo isso aqui, viu? Gigia. A uberização do trabalho. Acompanhe esse trailer desse filme que vai ser debatido no Instituto Federal na noite desta quarta-feira. Roda o trailer aí. Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? What all these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, eu vou bater, é tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Then you start to get competition in the marketplace between workers and between everybody, and then they kind of introduce the idea that you are an entrepreneur in the construction of your own human capital. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho.
O motorista político talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. Aí está, meu amigo Gig, a uberização do trabalho. E a gente está com o diretor desse filme aqui, o Carlos Juliano de Barros. É só você na direção? Tem mais gente, né? Tem mais dois. Mais o dois. Maurício Monteiro Filho e o Cauê Angeli. Primeiro ponto, seguinte, mas vocês estão só falando mal aí da Uber e dos outros aplicativos. Vocês entraram em contato com esses aplicativos, eles se manifestam, eles se defendem nesse filme? A gente entrou em contato com a Uber, que é a única plataforma nominalmente citada, mas ela disse que não tinha porta-voz no Brasil para falar sobre o assunto. Entrou em contato também com a associação que chama Associação Brasileira Online to Offline, né? Que tem esse nome meio maluco, mas é a associação que representa os aplicativos. Eles também não toparam gravar entrevista, mas deram uma nota, e essa nota está disponível no site do filme. Tá, o site do filme é reporterbrasil.org.br/gig, GIG, né? reporterbrasil.org.br/gig. É isso aí. Deixa eu pegar aqui, o Rafael quase não falou. Rafael, como é que você tem acompanhado também essa questão dos aplicativos e tal? Como é que você vai participar da discussão hoje à noite também, não? Assim, eu vou participar na plateia, né? Na plateia, né? Mas então aqui você dá a sua opinião, como é que se vê esse tema aí, onde a gente precisa acertar as profissões, regulamentar o trabalho e principalmente os direitos do trabalhador. A gente tem professor, né? Sim, né? Isso que eu ia tocar, né? O documentário, inclusive, aborda a questão do professor, né? Que é contratado via aplicativo também. Então, essas plataformas, essa forma de você gerir o trabalho atualmente tem um impacto também na vida do professor. Né? Do professor, então, por exemplo, você tem aplicativo para professor de inglês, de educação, é isso que você fala? Isso, tem aplicativos, acho que principalmente para educação física eu não vi ainda, né? Mas já deve ter, né? Para personal trainer, alguma coisa. Eu desconheço, mas eu conheço mais para disciplinas como geografia, português, enfim. Aquela o tradicional professora que dá aula particular, tem no aplicativo. Tem no aplicativo fica também. Uma comissão pro aplicativo. E fica uma comissão pro aplicativo, assim como os outros serviços, né? Funciona da mesma forma que os outros serviços também. E se ganha bem menos do que numa hora normal? A tendência é se precarizar as relações de trabalho, né? Porque você não tem um vínculo, né? Efetivamente com nenhuma instituição, né? Então a tendência é precarizar as relações de trabalho e você receber menos, né? E uma coisa que já aconteceu comigo, acho que já deve ter acontecido com vocês também, não em São Paulo, mas aqui na região, já aconteceu, acho que em São Paulo também, de você pegar o Uber e a hora que acaba a corrida, o cara dá um cartãozinho para você. Ó, se você precisar, liga direto. É uma maneira que as pessoas estão encontrando. Por exemplo, a pessoa que trabalha como diarista, ela vai num apartamento e depois ela deixa o cartãozinho justamente para fugir dessa comissão, o Juliano. Deixa o Rogério falar daqui a pouquinho também. Vamos fazer. Eu tô falando demais, mas mas exatamente, acho que esse é o grande ponto. Assim, a gente está caminhando para uma economia em que não existe mais nenhum tipo de confiabilidade, né? Assim, as pessoas estão o tempo inteiro tentando passar a perna umas nas outras, justamente para tentar conseguir uma melhor remuneração. Tem um jornalista canadense, se eu não me engano, não sei se ele é americano ou canadense, acho que ele é canadense, chamado Tom Slee, que ele escreveu um livro chamado Uberização. E ele tem um termo muito interessante que a gente está caminhando para virar uma sociedade dos caguetas, né? A gente sabe que caguetar é um dos piores crimes aí né, que um ser humano pode cometer. E assim, e essas plataformas, elas estimulam essa cultura da caguetagem, né? Assim, porque você fica dando nota para as pessoas e assim, e às vezes é um comportamento até de certa forma meio covarde, assim, porque você se esconde ali, né, pelo anonimato ali da internet, e você dá uma nota que às vezes nem é real, às vezes por um simples
prazer de querer prejudicar uma pessoa, por exemplo, e a avaliação sobre o comportamento desse trabalhador muitas vezes é tomada de forma unilateral pela empresa, né? Então, se eu sou dono do aplicativo e recebo uma reclamação sobre um motorista, um motoboy, uma faxineira, eu posso simplesmente descredenciar essa pessoa, prejudicar a vida dessa pessoa da noite para o dia com base em um relato que eu nem sei se é totalmente verdadeiro. Isso que você avaliar, fez um bom serviço, legal, vou dar uma nota para ele e tal, você liga para Sabesp, liga para um monte de companhia, no fim fala para você dar a nota. Mas o que pode ocorrer é que a pessoa pode dar uma nota porque o cara atendeu direitinho, mas eu não fui com a cara dele. No meio do caminho lá, ele falou que torcia para outro time e dá uma nota que não tem nada a ver. Quer dizer, o aplicativo, ele tira também essa função que era dele, né? De saber se o cara está trabalhando bem, ele passa para o usuário, né? Isso. Rogério, isso daí tem... Rogério? O Carlos aqui trouxe vários elementos interessantes, até vou pegar a bancada aqui como referência, que nós estamos vivendo em um momento do mundo, não é só do Brasil, que a palavra regulamentar se transformou em um palavrão. Vou pegar a educação física, até pouco tempo atrás ela não era regulamentada, e nós tínhamos vários colegas que, sem uma formação pedagógica, eles iam para a sala de aula e muitas vezes isso gerava uma série de problemas. Tá? Então, a regulamentação, ela feita de maneira democrática, discutindo com os envolvidos, ela é importante. Tá? E um outro processo que o Carlos também mencionou aqui, que a gente está vivendo no mundo, é... Nós vivemos num Estado de Direito e esse Estado recolhe uma série de impostos da população e, em troca, ele tem responsabilidade. Mas, nesse novo sistema, o Estado não está se responsabilizando por nada. Então, se aconteceu alguma coisa com o indivíduo, a culpa é do indivíduo. Se aconteceu alguma coisa com o trabalhador, ele não tem um patrão, ele não tem como recorrer a leis protegidas pelo Estado. Nós estamos vivendo um processo de responsabilização por toda a situação do indivíduo. Então, se você não tem uma educação boa, se vire, homeschool, ensine seu filho em casa. Se você vive em segurança, se vire, tá? Compre uma arma, tá? E mantenha a segurança. Eu fico com muito medo, porque isso leva um mundo, ou um mundo marcado pelos caguetas, ou a incivilidade, aonde ninguém é protegido por nada. Você trabalha e se acontecer alguma coisa ruim com você, a culpa é sua. Então não tem uma entidade maior, o Estado de Direito, para te proteger, e como você não tem patrão, teoricamente, nesse modelo, você é senhor de si mesmo, então você que se vira. Então eu acho que isso é um risco para uma sociedade melhor, aquilo que nós almejamos. Né? E quem tem filho, quem tem crianças, tem que refletir muito sobre isso. E volto a ressaltar que não é ser contra esses aplicativos. Isso é uma realidade, mas nós precisamos refletir a maneira como nós estamos usando invenções, muitas vezes, muito interessantes. Essas invenções estão contribuindo de fato para a sociedade ou só para alguns grupos otimizar os seus lucros? Aliás, tem um detalhe, né, Zé Fernando, fica à vontade de falar também, que é o seguinte, olha, com a tecnologia a gente vai trabalhar menos. E a gente está vendo que, nesse caso, a tecnologia está fazendo a pessoa trabalhar mais. Exatamente. Não, e tem um conceito que a gente explora bastante no documentário, que é o de gamificação, né? Ou seja, transformar o trabalho num videogame, numa gincana. Então, a gente sabe, por exemplo, que existe uma lei federal, inclusive, que no caso dos motoboys, né, proíbe que se dê incentivos aos motoboys. Porque a gente sabe que é uma categoria que está exposta a muito risco, né? Então, se você faz assim, olha, faça tantas entregas e ganhe um bônus, é óbvio que é um convite ao motoboy correr mais, né? É um convite, só que isso vai se traduzir em mais acidentes, né? Inclusive em acidentes fatais. Então, essa estratégia que é chamada de gamificação, ou seja, transformar o trabalho num videogame, né? Ela é amplamente utilizada por esses aplicativos, inclusive é uma forma de manter o trabalhador ligado, trabalhando mais, né? Então, quem aqui nunca viu, por exemplo, um motoboy, né, andando na contramão, fazendo uma conversão proibida? Quem aqui nunca foi conduzido por um motorista de aplicativo que estava claramente com sono, porque estava quase aí 20 horas virado, né, trabalhando? Então, assim, a gente percebe que essas estratégias também geram uma intensificação do trabalho, né? Ou seja, nessa lógica do
você ganha pelo quanto você produz, né? Quanto mais você trabalhar, mais você ganha. É óbvio que num contexto em que as pessoas estão vivendo uma crise econômica, desemprego, as pessoas vão se jogar, né, de cabeça nisso, porque as pessoas precisam pagar suas contas, precisam pagar, né? Pois não, Rogério. Não, e sobre isso que o Carlos falou é muito importante. Nós vivemos um processo no mundo, com raras exceções de um ou outro país ali, de desemprego estrutural. Tá? Então, esses aplicativos se transformaram numa alternativa para essas pessoas. E essas pessoas estão sendo drasticamente exploradas, tá? E as instituições que deveriam proteger o cidadão comum, tá? Não fala em não regulamentar nada. Então, é um problema. Aquilo que no passado nós chamávamos de desemprego estrutural, hoje acho que nem dá mais para falar em desemprego estrutural, porque é o geral. No Brasil nós falamos em 13, 14 milhões de desempregados, mas se nós pegarmos o gig, se nós pegarmos aquelas pessoas que estão em empregos precários e fazendo bico, tá, nós chegamos a quase ao número de 50 milhões de brasileiros. É muita gente. E tem números aí que falam, são 13 milhões de empregados e mais tantos milhões de pessoas que já desistiram de procurar emprego. Desalentados, né? Então, agora, por exemplo, a gente está falando isso daí da exploração. Então, o espaço está aberto para todos os aplicativos. O filme, quando puxa aqui uberização, puxa Uber. Então, espaço aberto total para Uber também. Seria um prazer recebê-los aqui. Mas o que está acontecendo que vocês falam da exploração? Diminuiu a margem de lucro. Há um tempo atrás, quem tinha um aplicativo ganhava mais e essa margem de lucro está diminuindo? Não, isso é evidente, né? Assim, basta conversar com motoristas que estão há mais tempo aí na praça trabalhando para esses aplicativos, que eles vão dizer que no começo ganhavam muito mais do que se ganha hoje. E isso tem a ver com a própria estratégia de mercado desses aplicativos. Então, no começo, eles entram oferecendo promoções para todo mundo, tanto para o trabalhador quanto para o consumidor final. Né? Por exemplo, eu tenho aqui aplicativos de entrega de comida. Eu raramente peço, mas assim, a quantidade de promoções que chegam para mim todos os dias é uma coisa impressionante. Assim, quem que está pagando essa conta? Essa conta claramente não fecha. Né? Então, assim, eu faço até uma provocação aqui. Procurem no Google, por exemplo, o balanço dessas empresas. Procurem se elas estão dando lucro ou se elas estão dando prejuízo. Algumas delas são mais claras e mostram que estão tendo prejuízo, mas de forma deliberada. Elas sabem que elas estão tendo prejuízo, porque elas estão pensando a longo prazo em conquistar mercado. Mas algumas delas simplesmente escondem toda a sua informação. Você sabe que elas receberam investimento de um banco do Japão, vocês sabem que o faturamento dela está crescendo, ou que o número de entregas está crescendo, mas você nunca sabe se ela está de fato dando lucro ou não. Isso também é uma estratégia delas, né? Porque a gente sabe que, enfim, tem aí uma vontade de atrair investidores e crescer e ganhar mercado. Agora, uma coisa que se fala assim, mas isso é no Brasil. No Brasil o negócio funciona, vem aqui no Brasil, os caras já dão um jeitinho. Já... Esse problema é só no Brasil ou os aplicativos em qualquer parte do mundo estão passando por isso? Não é aqui que o brasileiro deu um jeito e está fazendo com que o negócio não vá para frente. É um problema mundial. É um problema mundial. Totalmente. Não, na verdade, esse assunto demorou para chegar aqui. Né? Essa crítica, essa reflexão mais crítica sobre esses aplicativos. Isso está pegando fogo no mundo inteiro. Na Califórnia, por exemplo, né, tem uma lei em discussão lá no parlamento, né, estatal do estado da Califórnia para regulamentar esse trabalho. Você tem, por exemplo, na França, já foi reconhecido, né, em segunda instância ali, o vínculo empregatício entre esses trabalhadores e os aplicativos. Enfim, esse é um assunto que está, principalmente nos países desenvolvidos, em que as pessoas estão mais acostumadas a ter seus direitos respeitados, né, esse assunto está pegando fogo. Aqui é que, como a gente está, né, como disse o Rogério aqui, acostumado com esse desemprego estrutural, como a gente sabe que o bico é muitas vezes a realidade das pessoas a vida toda, né, às vezes uma plataforma como essa pode representar até uma ascensão. Isso é verdade mesmo, porque ela ajuda a organizar esse mercado desestruturado de trabalho. Isso também é verdade. Mas assim, a gente precisa entender que existem limites, né, e alguns desses limites precisam ser postos muito claramente. E sobre o problema no mundo, no ano passado, o Carlos vai se recordar, Londres quase proibiu a circulação da Uber, tá? Foi com liminar. Portugal estava uma coisa assim também, viu, Zé Fernando? Muito pouco. O Zé Fernando passou recentemente por lá? Muito pouco, te digo mais, eu paguei mais caro. Eu peguei um Uber, não pedi, a pessoa veio se oferecer. E depois eu vi que eu paguei mais caro, porque eu peguei outro para o mesmo local, para o mesmo aeroporto, e paguei mais barato. Um táxi comum. Lá é muito pouco. Uber, assim, pelo menos em Lisboa, é bem pouquinho. E no interior, acho que é menos ainda. Recentemente eu tive em Aveiro também. Eu
busquei Uber, não tinha. E aí eu fui pesquisar alguma cidade de Portugal. Tá? E aí a prefeitura permitem, né? que proíbe. E aí é uma regulamentação. Mas, por exemplo, das cidades grandes. Mas eles também têm um sistema lá bem melhor que o nosso, né? Também tem esse detalhe. Então a dificuldade do Uber porque eles entram mesmo, viu, Wander? Eles entram. É que eles encontraram lá uma barreira que, pelo menos a gente vê lá em Lisboa, que eles o táxi não é caro lá, tem toda hora, e eles são melhor que a Argentina também então eles têm dificuldade o Uber para entrar, porque é o que ele falou, ele quer entrar e ganhar bastante dinheiro, né? Não vai onde... Eu queria registrar aqui o meu amigo Célio Marques, que é taxista aqui em São Roque, e ele tem brigado bastante. Ele está colocando aqui: sou taxista legalizado. Aqui não tem ninguém que trabalha com aplicativo legalizado. Todos são clandestinos. Eu acho que ele fala isso porque ainda a prefeitura aprovou uma lei, mas a pessoa não está cadastrada em São Roque. Ou está cadastrada em Sorocaba, ou está cadastrada em São Paulo e está operando em São Roque. Não, e a gente fala muito do ponto de vista do trabalhador, mas eu vou pensar numa outra, né, numa outra dimensão. Imagine você que é dono de uma empresa de motofrete, por exemplo. Você é o dono da empresa, você contrata seus motoboys, você paga, né, assina a carteira, paga todos os direitos trabalhistas e de repente chega um aplicativo que tem aí um investidor bilionário por trás e oferece aí, né, desconto de R$50 para todo mundo que for fazer uma entrega. Você acha que dá para competir? É evidente que não dá para competir. Vai dar. Né? Então, assim, a gente também tem uma questão de concorrência aí também que precisa ser levada em conta. É óbvio que esses aplicativos, como eu disse, são eficientes, são baratos, eles democratizam o acesso, mas tem um custo. Tem um custo, tem o custo Brasil, tem o custo trabalhista. Por exemplo, eu tenho um amigo, dono de uma lanchonete, e ele falou assim: o meu motoboy é registrado. Já antes, muito tempo de falar isso aí, porque ele falou, se ele sofre um acidente, ele vai lá pro seguro, vai pro INSS e tal, porque falou, se eu tenho alguém trabalhando na minha lanchonete, todo mundo sabe que ele sai para fazer entrega com o logotipo da minha lanchonete, ele facilmente vai comprovar o vínculo trabalhista ali, entendeu? E vai conseguir alguma coisa na justiça. Então falou, eu sempre tive aqui o meu funcionário registrado. Sim. Agora, quem trabalha com aplicativo, até uma questão, ele tem que investir na moto dele. Exato. Ele tem que ter um plano de telefonia para ter os dados. Quer dizer, ele tem que trabalhar e tal, e quando ele sofre um acidente, aí ele vai pro atendimento do governo, aí o governo, que não está ganhando nada em cima disso, tem que pagar? Exato, então, existe aí também, é preciso deixar claro que dentro dos aplicativos existem muitas diferenças também, né? Existem aplicativos que pagam um pouco melhor, existem aplicativos que pagam um pouco menos. E no caso dos entregadores, que eu acho que são o símbolo por excelência aí, né, da gig economy, da economia dos bicos, existem aplicativos que obrigam, por exemplo, que os entregadores sejam MEIs, né, o microempreendedor individual. Ou seja, então o entregador ele paga ali uma contribuição mensal, né, e ele está coberto pelo INSS na condição de MEI, né, de microempreendedor individual. Mas tem aplicativo que nem isso exige, que simplesmente deposita o dinheiro ali que o entregador fez na conta dele e tchau e bênção. Então, o grande problema é o vínculo, né? Exato. E o vínculo, vamos dizer assim, nós sempre honramos ele, né? Nós trabalhamos então a empresa tem o nosso profissionalismo e tudo mais. Quer dizer, eu acho que o vínculo é uma questão de orgulho até para o próprio empregador. Exato. Então, nós não vamos mais escapar disso. Os aplicativos vieram para ficar, eles não escapam. O que nós precisamos fazer é regularizar. Eu acho que é isso que o filme se propõe também. Exatamente. O que nós precisamos é regularizar esse vínculo para que o trabalhador e até mesmo o próprio, sei lá, patrão, sei lá. Exatamente, mais pessoas invistam e o que nós precisamos é isso. Eu vou dar um exemplo assim, que essa pressão social que o filme ajuda a construir, né, não só o filme, mas uma série de reportagens recentes vem denunciando, já vem surtindo efeito. Então, assim, você vê, por exemplo, alguns aplicativos que estão criando, por exemplo, lugares para os motoboys descansarem, lugares para os motoboys recarregarem seu celular e esquentar sua comida, né? Porque assim, virou também uma cena muito comum, você vê o motoboy comendo na sarjeta sentado enquanto espera o celular tocar. Exatamente. Né? Então assim... E você tem que ter numa empresa
por exemplo, tem uma empresa lá, uma transportadora, ou qualquer empresa, uma emissora de rádio, televisão, tem que ter um local para o motorista. Exato. Enquanto o motorista não está sendo acionado para sair com um repórter ou para sair com um diretor, um funcionário, ele tem que ter o cantinho dele lá, né? E a gente vê que muitas vezes você falou, o cara fica na rua esperando. Exatamente. Então, assim, são constrangimentos, vamos dizer assim, que essas empresas vêm passando, né, pelos quais essas empresas vêm passando e que vão obrigando essas empresas a também tomar algumas iniciativas. Se elas ainda, né, não reconhecem que elas são de fato empregadoras desses trabalhadores, porque elas são, né, assim, existe aí uma série de operadores do direito, Ministério Público, auditores fiscais do trabalho que reconhecem o vínculo empregatício. Se elas não aceitam que existe esse vínculo, de alguma maneira elas podem estar criando outras formas de beneficiar os trabalhadores. Deixa eu só perguntar uma coisa, mas, por exemplo, está sendo feita uma crítica a o filme que vocês fizeram, né? Vamos até pegar o nome aqui. Claro. Gig, a uberização do trabalho. Está apontando aí uma série de críticas. Vocês tentaram ouvir as empresas e não tiveram quase resposta. Aliás, a gente está deixando de fundo aí o trailer desse filme e tal. Aliás, quem quiser assistir, não vai assistir lá no cinema. Como é que faz? Está disponível na internet? Então, o filme está disponível no site da Globo. O filme foi recentemente veiculado na Globo News, né? A Globo News mostrou o filme? Então, poxa, que legal. Ele está na grade da Globo News, então ele pode ser assistido no site da Globo News, né? No site da Globo News, entra a Globo News e faz uma busca. No Globosat Play. Para quem não é assinante, é possível fazer um cadastro ali rápido, às vezes até por Facebook, e aí você tem acesso gratuitamente ao filme também. Poxa, vocês conseguiram. Isso é uma conquista também, né, Zé Fernando? Conseguir colocar numa rede assim. É uma conquista, mas eles querem material, né? Querem também, porque se a gente não isso. falar aqui, isso vai pro YouTube, Exato, mas vocês têm um compromisso, por exemplo, que vocês não podem disponibilizar no canal de vocês. Não então, por enquanto não. Por enquanto é só na Globo. Por enquanto só na Globo News. A grande vantagem é isso, você tem alguém, um vínculo com alguém, e você não precisa jogar no YouTube lá. Isso é bom, isso é importante. Né? Mas acho que assim, né, modéstia à parte, acho que é um trabalho de qualidade, sério, claro. que enfim, tem aí, né, uma reflexão fundamentada, então eu acho que é importante também, porque a gente vê uma série de matérias elogiosas aos aplicativos. Sim. É o que mais tem, na verdade, né? Então, assim, o que mais tem são elogios aos aplicativos, porque de fato eles têm qualidades. Não, isso que você fala, né? É um negócio bom, mas precisa, inclusive a gente está deixando de fundo o filme ali. Exato, mas eu acho que existem aí... mas precisa acertar. Existe uma outra história que precisa ser contada também. E o que precisa ser feito para a gente começar a acertar isso daí? Primeiro, vínculo empregatício. O cara vai ter que ter um registro. Primeiro, o que a gente precisa para caminhar para que esses aplicativos possam oferecer uma garantia ao trabalhador? O que é preciso ser feito? Então, eu acho que, como a gente estava dizendo aqui, a palavra é regulação. E algumas empresas já estão sendo chamadas a sentar, a debater com representantes de trabalhadores, o poder público, para regulamentar. Existem uma série de ações aí na justiça discutindo essa questão do vínculo empregatício. Há decisões que são favoráveis às empresas, né, na maior parte dos casos, diga-se de passagem, e há algumas decisões que são favoráveis a trabalhadores, mas isso é um assunto que, né, vai ser definido aí pelas cortes superiores, né? Então é algo que ainda está fresco ainda. Mas, por exemplo, que nem em São Paulo, é proibido ter mototáxi. Como é que você vai estabelecer, olha, essa profissão agora está regulamentada direitinho? Se o município proíbe, se tem uma lei municipal que não autoriza, não vai poder ter esse tipo de serviço. Aí, por exemplo, se a cidade vizinha, São Roque pode, o cara vai se cadastrar aqui e vai operar. Pois é, então, é que as coisas mudam numa velocidade muito, muito rápida, né? Assim, então, às vezes, o poder público, de fato, ele não tem essa capacidade de acompanhar essas mudanças. Então, essas empresas também, elas apostam nessa política do fato consumado, né? Ou seja, eu chego com o serviço, implanto o serviço, ainda que ele seja ilegal ou não regulamentado, e aí, com o passar do tempo, eu pressiono o poder público a regulamentar. Né? Então, essa do transporte de mototáxi, não sei se vai dar certo, porque inclusive as pessoas têm muito medo de mototáxi, não só o passageiro, mas inclusive o motoboy, né? Assim, é uma responsabilidade tanto você levar alguém na garupa da sua moto. São Paulo é né? complicado, uma coisa é você ter mototáxi aqui em São Roque, Exato. outra, não há dúvida que você ganha tempo com a moto. Exato. Em alguns casos você ganha tempo, mas ele é muito arriscado. Você vê muito acidente. Eu viajei muito tempo pela Raposo, todos os dias tinha dois acidentes de moto. Isso era todos os dias, era diário.
E o caso da moto é um caso assim até à parte, tal. Talvez a regulamentação venha até com seguro, com tudo, e é uma coisa à parte, né? Cada caso é um caso. Mas e a entrega de pizza? E a entrega de alimentação? Que tem a correria, que tem uma competição entre eles, e a minha é mais rápida que a dele é mais... E esse é o trabalhador, está ali disposto, como você falou, diretamente. E qual é o vínculo? Qual é a garantia dele? Tem que haver essa garantia. E essa questão também do mototáxi, a gente tem que lembrar que é cultural, né? São Paulo não tem essa cultura do mototáxi, né? Já tentaram implantar várias vezes em outras cidades. Eu morei em Araraquara, por exemplo, que você conhece, Wander, e lá tem a cultura de mototáxi. Inclusive, quando saí de São Paulo e fui para Araraquara, até fiquei surpreso, né? E lembro de uns 2, 3 projetos já na Câmara de São Paulo e nós não conseguimos implantar. O que me preocupa de tudo isso é que nós estamos citando aqui os condutores, né? Mas essa prática está se expandindo para tudo que é lugar. Um professor da Unicamp, o professor Ricardo Antunes, que discute a categoria de trabalho, faz uma discussão bastante interessante, ele vem falando de infoproletariado, que são esses trabalhadores, tá, funcionários que são contratados pela intermediação, tá, de um aplicativo. Tá? É prometido para eles, tá, que eles são partner, que eles são sócios, mas na verdade eles ficam com ônus, tá, de todo o problema do trabalho. Como o Wander citou aí em relação a um mototáxi ou um motorista, o carro dele tem que ser um carro dos últimos 5 anos, o pneu, tá, o seguro que ele paga, tá, o desgaste que ele tem, se ele bater em um outro carro ali ou alguém bater nele, ou mais, que é muito comum, todos nós estamos passíveis disso, tá? Se ele fica doente, ele não vai poder, tá, exercer aquela atividade, e aí ele vai ficar sem receber. Tá? Então, é uma condição extremamente complicada, é uma forma de você ter o funcionário de maneira disfarçada, e aquele que deveria estar defendendo, tá, especialmente o elo mais fraco aí do processo, que é o Estado tá, não está se movimentando. E aí isso preocupa, porque isso é barbárie, isso é a lei do mais forte. Então, aquele que tem mais dinheiro... Como o filme explica, né? Nós temos empregadas domésticas, né? Nós temos professores, como eles estão falando. Goleiro, mas existe uma série de coisas. Tem aula de inglês, viu? Tem escola de inglês, assim, você telefona, ela vem dar aula na sua casa. Isso eu sei porque eu conheço uma professora que faz isso. Então, fez um curso de cinema comigo. E eles falam, talvez até esteja assistindo aqui com a gente, que ela sempre recebe. E ela faz aula de inglês, quer dizer... Não, mas é uma escola o aplicativo é uma boa, pô. O pessoal está assistindo a gente aqui por internet, por exemplo, mas você tem que ter uma condição, porque não existe milagre, né? Como é que um cara entrega para você a taxa de entrega lá da pizza para um cara sai R$5 e o outro cara chega e fala, não, eu vou entregar para você por R$1. Quer dizer, agora veja a isso conta aqui. não fecha, né? Veja aqui. Eu ligo e falo, olha, eu quero um professor de português aqui pro meu filho. Quem é que garante esse professor lá? E se ele vai lá, acontece alguma coisa na casa e não tem nada a ver com aula de português, quer dizer, cada profissão vai ter o seu problema, vai ter o seu, né? Então você tem que ter um vínculo. E outra coisa que você está falando... Tem que ter uma garantia, tem que ter uma série de coisas. Ou está falando o seguinte, bom, fui trabalhar numa rádio. Chegou lá, a rádio dá o microfone, a rádio dá o gravador. Eu fui trabalhar como motorista de ambulância. A prefeitura deu a ambulância. O que a gente está vendo é o seguinte, que nesse caso do aplicativo... O cara tem que entrar com a moto, às vezes tem casos ali, até apareceu com bicicleta, às vezes o cara está alugando uma bicicleta desses esquemas que tem de aluguel, até de banco, quer dizer, o cara tem que entrar com a mão de obra e com o equipamento. E sujeito à nota depois. Exatamente, então é uma transferência de risco total, é por isso que eu usei aquela expressão até infame do cada cachorro que lamba a sua caceta, né? Assim, ele tem que vir totalmente preparado para prestar esse serviço, porque ele é encarado não mais como um trabalhador, mas como um empreendedor, né? Um suposto empreendedor, alguém que está... Isso quando se vende essa imagem, agora você é um empreendedor, você é um empresário, você é o Já dono da sua vida, você vai controlar quantas horas você quer trabalhar. Mas não... só que assim, você vai controlar o seu horário de trabalho, mas se vai estar lá 11 da noite... Esse é o argumento central das plataformas, né? As pessoas têm a possibilidade de recusar ou não o serviço, elas podem pegar ou não o serviço. Mas a verdade é que para alguém que depende disso para pagar as contas no fim do mês, ela vai ficar um tempão à disposição, né? Então, assim, ela tem uma jornada de trabalho como a de qualquer outro trabalhador, né? Então, a pessoa fica lá... Não é porque ela
desiste de uma corrida para esperar outra melhor, que ela não está à disposição daquele serviço. Né? Então as pessoas estão trabalhando aí 10, 12, 14, 15 horas. Isso está gerando uma intensificação do trabalho. Né? A gente não está garantindo um piso mínimo para que as pessoas trabalhem e depois consigam aí ter direito a descanso, né? Enfim, a curtir sua família. A gente está gerando uma intensificação do trabalho e digo mais, né? Assim, nesse momento, como o Rogério disse, assim, o Estado faz vistas grossas porque a gente está numa crise muito brava, assim, né? A gente tem 13 milhões de desempregados, 40 pessoas na informalidade. É evidente que as pessoas vão apostar nos aplicativos para tirar o seu sustento, né? Então, é óbvio que é fácil falar quando você não está nessa situação de ter que pagar suas uma contas. coisa quando se fala assim, o Brasil tem 13 milhões de desempregados. 13 milhões e tal. Aí quando o seu vizinho, quando o seu amigo, quando o seu filho, quando o seu pai perde o emprego, você sente perde. Agora, quando você perde o emprego, é igual assim, às vezes você vê assim, enchente deixa 50 famílias sem moradia. 50 ou 500, você não tem essa noção, mas quando você vê um caso de uma família, às vezes tem muito isso no jornalismo, que é até uma maneira de se enfocar a notícia e você consegue mostrar melhor, é fazer com que o telespectador se identifique com aquela notícia e fala assim, o Maracanã recebeu 100 mil torcedores. Pô, você fala 100 mil, você não tem noção. Mas se o cara abre a matéria falando assim, Pedrinho acordou hoje feliz. Pela primeira vez ele iria ao Maracanã. Quer dizer, isso você transfere, porque, puxa, a primeira vez que eu fui no campo foi assim, quer dizer, de você puxar. Então, quando a gente está falando em 13 milhões de desempregados, o número você não tem noção, mas quando se vê o desemprego perto, a pessoa é vítima, a história é outra, né? Mas agora também nós temos 13 milhões de empreendedores, né? Tem isso, tem que ver esse lado, não foi isso que passaram pra gente aí, recentemente, na reforma trabalhista. Agora nós temos 13 milhões de empreendedores. E nós temos vários trabalhos já precarizados no Brasil, historicamente. Vou pegar até os dois colegas aqui, a questão do professor, né? No estado de São Paulo nós temos uma categoria chamada categoria O, que é o professor substituto. E, recentemente, nós temos alguns municípios querendo criar o professor Uber, como o Rafael citou, que é aquele professor que não vai ter praticamente vínculo nenhum e se, por acaso, a instituição, a escola tiver ausência, tá, 1 hora antes, através do aplicativo, eu vou entrar em contato com professores vinculados e ele vai ali, vai dar uma aula, vai receber só por aquela aula, não vai ter vínculo nenhum, tá? Não vai ter ligação com a instituição. Isso que a gente discute muito na escola. Para você desenvolver um bom trabalho, você precisa participar da cultura escolar, você precisa se socializar com aquelas pessoas que estão ali, com os estudantes, com os funcionários. Nada disso vai existir. E qual que é o objetivo? Tá? Diminuir o custo do serviço. Então, não, termina. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que do século XIX para cá, nós consolidamos alguns princípios humanistas para melhorar a vida das pessoas como um todo, inclusive na questão do trabalho. Se a gente pega no século XIX, a jornada de trabalho era de 14, 16 horas por dia. E nós consolidamos, inclusive muitas pessoas morreram para isso, o modelo de 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. Dentro desse modelo da gig, das plataformas, nós não temos mais isso. Tá? Até porque, se num primeiro momento, no caso da Uber, atraiu várias pessoas, inclusive algumas pessoas, como o Carlos falou, ganhavam sem trabalhar naquele primeiro momento, depois isso mudou e ficou mais fácil com o desemprego. E hoje, o que está acontecendo? Várias pessoas continuam vinculadas à plataforma, por exemplo, da gig, da Uber, mas trabalhando em outra coisa. Só que no seu outro trabalho, no seu trabalho regular, ele ganha tão pouco por conta do desemprego, a pressão, então ele aceita qualquer salário, que ele ganha pouco, ele é explorado por um sistema como o da Uber ou uma outra plataforma, e ele ganha também muito pouco no seu emprego regular. Ou seja, no emprego regular ele até tem alguns direitos, mas o emprego regular dele, mesmo tendo um direito, se transformou em bico, e a Uber se transformou em bico. É o fim do emprego. E como a nossa sociedade, pelo menos nos últimos 600, 800 anos, ela foi construída em cima da categoria trabalho, então para onde a gente está caminhando? Isso é uma coisa. Olha, só para explicar. Deixar o Rafael falar um pouquinho. Deixar claro assim. Quando você tinha o professor substituto, a maioria das cidades fazia isso. Você faz um examinho, você
faz o exame, você se classifica, você mostra o seu conhecimento. Não é o Zé Mané que você liga lá e fala, viu, venha aqui dar uma aula para mim. E pode ter um ótimo professor. Pode, ninguém está dizendo que não pode, mas veja a preocupação que era. Quer dizer, você está pegando um substituto, mas você está pegando uma pessoa preparada. Agora, o que nós estamos fazendo? Quando se diz que a educação, né, é o que faz tudo melhorar, quer dizer, nós estamos piorando. Quer dizer, agora você liga, não estou dizendo que ele não vai ligar lá e não vai pegar um doutorando, lá, um mestre, um PhD, alguma coisa. Não estou dizendo isso. Mas olha o cuidado que se tem. Você presta um concurso, você faz um curso, um concursinho aqui, um processo seletivo, isso. Você faz um processo seletivo, lá você é classificado, aqueles que foram melhor vão pegar mais aulas, vão cria mais naquela pessoa expectativa, olha, quando abriu uma vaga aqui, ó, tem essa pessoa aí que... Quer dizer, o próprio aluno sabe que não veio, foi um professor gabaritado que está indo substituir o dele e tal. Agora não, agora você gasta-se menos, toca o celular e pronto. Exatamente. Acho que tá fechadinho seu micro. Aí, agora sim. Vamos lá. Ele fica sujeito a avaliações que muitas vezes não são técnicas, né? Fica refém da subjetividade do aluno. Peraí, eu acho que não deu. Tem que chamar um aplicativo de microfone, viu? Agora vamos ver, senão a gente dá. Agora aí, acho que vão ter que passar. Peraí, enquanto a gente acerta ali, ela para passar, isso aí, Zé. Zé, o método tradicional aí foi o. Então diga aí. Rafael Batista, diga, Rafael. E o professor acaba perdendo um pouco da autoridade, né? Porque ele fica sujeito a avaliações que muitas vezes não são técnicas, né? São avaliações subjetivas das pessoas que eles estão atendendo naquele momento, né? Então aquela autoridade pública, aquela figura de autoridade pública do professor acaba perdendo um pouco de força, mais ainda do que já perdeu, né? Ao longo do tempo aqui no Brasil. Então essa questão é importante, professor, também. Agora, o Ednelson Mazeto, ele falou assim, mas isso é uma tendência mundial do trabalho. Eu trabalho em média 14 horas por dia, fora o fim de semana, e aí até eu ia colocar nisso, ele está falando assim, ó, vocês não fiquem chorando aí, entendeu? Aí estão falando o seguinte, então, hoje a gente está vivendo um momento aí, quem é direita, quem é esquerda, toda essa história e tal. Mas esse pessoal aí que é mais do lado aí, mais da ponta esquerda, chora demais, tá? Isso que ele está falando, isso é tendência no mundo tal. O que, por exemplo, você fala aqui pro Ednelson Mazeto, que está chorando demais, essa é a realidade do mundo. Acho que existem pessoas que têm essa espécie do culto ao trabalho, né? Assim, então eu preciso trabalhar duro, trabalhar firme, porque sem, né, esse trabalho duro não se chega a lugar nenhum. Ok, mas o que a gente está colocando aqui é uma outra ideia, que é a ideia da corrida para o fundo do poço, né? Então, por exemplo, existe uma revista inglesa muito conhecida, que é a The Economist, né, que é uma revista liberal, né, essa que enfim, defende o Estado mínimo, defende a não intervenção, né? A The Economist, ela bate muito nesse modelo da uberização, e tem uma reportagem dela muito interessante falando, por exemplo, do caso dos taxistas, né, na década de 30 nos Estados Unidos, que era uma realidade um tanto quanto similar que a gente está vivendo hoje. Na década de 30 nos Estados Unidos houve aquela grande crise, né, depois da queda da bolsa em 29, e aí assim, havia uma crise tremenda, muitas pessoas desempregadas, e era o começo da popularização dos carros, né? Os carros estavam começando a se popularizar. Aí qual foi a saída que as pessoas encontraram? Fazer serviço de táxi nas ruas para ganhar um dinheiro. Só que tinha tanta gente desempregada fazendo serviço de táxi que isso rebaixou absurdamente, né, o valor desses serviços. E aí qual foi a saída? Uma regulamentação, né, para se garantir um preço minimamente justo. Vamos definir, como igual sair a tabela do taxão. Aqui, corrida da Praça da Matriz até o Cambará, tanto. Até o bar do delegado, tanto. Tem que ter, porque senão faz por 5, faz por 10. Exato. E assim, a gente está vivendo um momento em que, né, a gente vai estimular essa corrida para o fundo do poço. Se você não tem nada, você, né, vai aí cada vez mais se rebaixando o valor da sua força de trabalho, e você vai topando qualquer coisa por dinheiro, né? Enfim, eu entendo assim o ponto de vista dele. De fato, existem pessoas que acreditam assim, é isso, né? Só não ganha dinheiro quem é vagabundo, quem chora demais. Se você topar trabalhar, você se vira, né? Mas o que eu estou mostrando para ele assim, é que existe uma série de riscos, né, que essas pessoas estão assumindo e que não precisavam ser assumidos por elas, né? Porque elas estão trabalhando para um aplicativo, elas, né, têm o preço definido por esse aplicativo. Não é a pessoa que está dando o preço do seu trabalho e fazendo isso por conta própria. Existe alguém dando preço por ela,
né? Essa pessoa está sendo constantemente estimulada a trabalhar para fazer o seu salário mensal. Então, assim, ela está assumindo uma série de riscos, mas não é necessariamente por conta dela, é por conta de alguém que está impondo essas condições de trabalho, né? Até ele colocou mais uma aqui, eu dou mais uma aqui, Mazeta, senão você quer fazer o programa sozinho. A China está chegando aos poucos no Brasil. Quando eles se estabelecerem aqui, pode ter certeza que a tendência de trabalho irá mudar. Como é que é? A China está... Cheguei lá na China. Você tem informação de aplicativos lá? Tem muito aplicativo? Lá bomba demais. E as questões salariais lá também são complicadas. É um pouco diferente. Dinelson, é fácil a gente partir falando disso, né? E o que é difícil é você viver num país cujo salário mínimo é menor que o do Paraguai, por exemplo. Só para você ter uma ideia. No Paraguai o salário mínimo é maior que o nosso. Então você falar isso... talvez em outros países, é fácil, é tranquilo, a força de trabalho. Agora, num país cujo salário mínimo é menos e a maioria ganha esse salário, e num país onde você procura emprego e não acha, então é complicado, viu? É doloroso pensar desse jeito como você pensou. Não, e tem uma outra questão muito importante, que é, por enquanto, eu estou forte, estou disposto para desenvolver X, Y trabalho. E num sistema não regulamentado, tá, você não recolhe, você não tem nenhuma garantia de proteção futura. E daqui a pouco você atinge tal ideia e você não tem mais, tal idade não tem mais essa disposição. Num sistema como esse, você não tem garantia de uma aposentadoria, você não tem garantia de uma previdência social. Então, alguém fala, mas está ganhando dinheiro com isso, paga uma privada. Vai lá, você está ganhando, então paga, mas... Então, mas no fundo é isso, assim, a gente está discutindo modelos de sociedade, né? Existe um modelo de sociedade baseado nessa ideia de cada um por si, então você trabalha o quanto você conseguir, você paga a sua previdência social, você é responsável por tudo que acontece com você. Existe um outro modelo de sociedade que é um modelo mais coletivista, em que a sociedade reconhece que é preciso proteger as pessoas. E a sociedade, de forma coletiva, cria um sistema de proteção. São visões de mundo, né? Acho que a primeira visão de mundo que eu descrevi, ela está em alta no Brasil, ela está em ascensão, isso é um fato, né? Assim, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão questionando essa ideia do bem-estar social, né? Do estado do bem-estar social. Enfim, mas isso é uma fotografia do nosso momento político, de fato. E a gente vai ter que refazer, então, nossa Constituição, porque com todos os problemas, a de 88 vocês viveram de maneira mais intensa, tá? Eu sou meia-meia, você é meia quanto? Você é 7? Que ano você nasceu? Não, 7-8. 7-8. Pô, já estava vendo o Brasil ser eliminado da Copa com o Quiroga no gol do Peru. 78 ali, da Argentina, não era isso? 7 quanto você nasceu? 7-8. 7-8. Um menino ainda. E a Constituição brasileira, ela protege, tá, o cidadão brasileiro, especialmente o trabalhador. E a discussão da uberização é que você não é um partner, você não é, tá, um mero sócio daquela empresa, você é um trabalhador. Então a Constituição diz que trabalhador, se você tem característica de empregado, tá, o seu empregador tem que arcar com uma série de responsabilidade. E ao não fazer isso, tá, ele acaba desprotegendo todo um sistema de seguridade social, e aí chega, tá, no fim da vida ou com a idade avançada, por volta de 65 anos, ele não tem direito a uma aposentadoria. E aí? Tá? Ele recorre a que serviço? Ele recorre à assistência social, você citou aqui até a questão da secretária de saúde, tá? Ele recorre à aposentadoria. Então, de uma forma ou de outra, o Estado, lá na frente, ele vai arcar com essa precarização do trabalho anterior. E nesse processo, quem ganhou, quem lucrou, foi ele muito pouco. Tá? Porque essa pessoa, vai ter uma dívida, no seu ponto de vista, vai ter uma dívida muito grande para o Estado. Porque essa pessoa que citou aí, hoje, ela está trabalhando 14 horas, mas eu tenho certeza que ela gostaria de trabalhar suas 8 horas, tá? E está ganhando o mesmo valor de 14 horas. De repente, teria mais tempo, tá? Para se cuidar, para ficar com seus familiares, com os filhos. Ter tempo para uma leitura. Não, e tem umas coisas que são muito curiosas. Por exemplo, a gente está vivendo agora, né, no Brasil, a principal discussão é a reforma da Previdência, né? Que de fato precisa ser atualizada. A gente sabe que, né, a população vai envelhecendo, alguns ajustes precisam ser feitos, mas assim, o avanço dessas formas de gestão do trabalho, como a uberização, impacta diretamente
né, na Previdência. Então, assim, na medida em que você esvazia a categoria de trabalhador, limita o vínculo empregatício, você também acaba minando a fonte de financiamento da Previdência, né? Então, essa desregulamentação do mercado de trabalho também impacta a Previdência, né? Aquele dilema de Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Então uma coisa alimenta a outra. Então a gente precisa entender também que muito dos problemas que a gente tem, desses gargalos de financiamento da Previdência, que é de fato um problema, né? É de verdade mesmo, a gente também isso está sendo de alguma forma inflado por essas mudanças do mercado de trabalho. E só um detalhe assim, por exemplo, né, o pessoal reclama que a empresa de ônibus não atende bem, aí precisa ter o subsídio. No caso, a Prefeitura de São Roque está dando subsídio. Aí o taxista está reclamando que o motorista do aplicativo está levando mais gente, está tirando o trabalho dele. E fala, olha, já tem mais gente andando de aplicativo do que de ônibus. E, além disso, a gente tem do clandestino, que é aquele cara que não está com nada, que está chegando, levando, fazendo com que a prefeitura tenha que dar mais subsídio. Quer dizer, a gente está vivendo um momento social, político, muito que a gente complexo, não adianta, né, ficar só achando que quem é de direita, quem é de esquerda, se não tiver uma convergência, alguma coisa, eu não sei onde que a gente vai chegar, né? E você citou o subsídio. Para dar o subsídio, eu preciso do quê? De imposto. Para ter imposto, eu preciso ter movimentação na economia e preciso também ter trabalhador. Então, a gente tem que fazer uma discussão mais aprofundada disso e não entrar nesse mundo selvagem aí de cada um por si. Nós vivemos uma experiência semelhante a essa no século XIX, no início do sistema capitalista, que era o capitalismo liberal, o capitalismo hiperliberal. E o que nós construímos ali? Ali nós vimos várias falências, ali nós vimos um aumento significativo do suicídio, inclusive um dos grandes estudos de suicídio, feito em 1990, 1895, foi depois daquelas crises que nós tivemos devido a esse capitalismo que se aproxima à barbárie. Então, o que a gente discute aqui é o seguinte, esse modelo veio para ficar, mas dá para desenvolver esse modelo de tecnologia, pensando no bem-estar da sociedade como um todo, ou só daqueles que partiram antes, ou só daqueles que têm informações privilegiadas ou mais, que tinham ou têm grande riqueza para investir nessas novas tecnologias? O que nós queremos? Nós queremos um sistema para beneficiar meia dúzia de pessoas ou, de fato, beneficiar a população como um todo? Porque muitas vezes eu estou satisfeito porque o serviço me sai barato, mas o serviço me sai barato hoje porque eu tenho um emprego para pagar aquele serviço. Mas se esse sistema se ampliar, daqui a pouco eu não tenho mais aquele emprego regular, com direitos, com um salário razoável. E aí daqui a pouco eu estou também trabalhando num sistema como este. E nesse sistema, com trabalho com um salário muito baixo, para conseguir alguma coisa, eu vou ter que trabalhar 16, 17 horas por dia, ou seja, é o retorno no século XIX. É isso que nós queremos? Em pleno século XXI, depois de todas as experiências que nós tivemos, nós queremos voltar a um sistema de trabalho semelhante àquilo dali? Olha, e para quem quer discutir esse assunto, tô concordando, achei legal, esses caras aí só estão falando coisas que não tem nada a ver. Então, tem uma grande oportunidade hoje lá no Instituto Federal, a partir das 19h, vai estar em discussão justamente esse filme. Geek, agora aprendeu ou não? Geek. A pessoa contrata um aplicativo de pronúncia. Geek. É o G-I-G, tá? G-I-G. Geek. Você falou que tem uma origem da música, é isso? Então, gig é uma expressão muito conhecida entre os músicos, né? Quando o músico vai fazer um biquinho ali em algum lugar, ele fala, vou fazer uma gig, né? Tocar naquele barzinho. Tocar naquele barzinho, vou fazer uma gig, né? O músico sabe bem dessa expressão. E só para falar, a uberização do trabalho, debate no Instituto Federal, hoje a partir das 19h, Campus São Roque, seguindo ali na rodovia Quintino de Lima. Que número é ali? Porque é mais fácil. 2100. 2100. Lá os debatedores. O professor José Hamilton Cipolla. Cipolla. Tô uma dificuldade para acertar o nome hoje. Sem problema. Não sei o que está acontecendo comigo. Nós estamos no Brasil. Não é Claude Lévi-Strauss. É Claude Lévi-Strauss. Isso daqui é Brasil. Tá? É assim. A gente sempre falava aqui, cantava lá na capela, 13 de maio, na cova da Íria. Depois que eu fui ver que lá em Portugal é Iria, né? Mas pra gente é a cova da Íria aqui, né? Iria. Tem até a igreja lá, Santiria. E a gente falava Rua do Rocio, Rua do Rócio, né? Sempre pra gente, a família aqui em São Roque era Schumacher.
Aí apareceu um corredor Schumacher, mas sempre foi Schumacher pra gente, né? Sorocaba, né? Você falou que morou em Sorocaba? Minha mãe. Sua mãe, então, Sorocaba pra gente sempre foi a Manchester Paulista, e não a Manchester Paulista, né? Em Sorocaba é Jardim Guadalajara. Não fosse falar Sorocaba. Sorocaba é Jardim Guadalajara e não Guadalajara, né? E São Roque nasceu em Montpellier, a gente fala nasceu em Montpellier, né? As coisas aí da... Para complicar mais ainda, agora em São Roque tem um Schumacher, porque é descendente de alemão. O que é Schumacher? Alemão não, holandês. A esposa dele esteve aqui, a Patrícia Pessoa, inclusive. Que legal. Mas e só falar que hoje o Rafael Fabrício de Oliveira vai estar lá debatendo, o José Hamilton Cipolla e o Carlos Juliano Barros, que é um dos diretores do filme. Pô. Tá, eu vou aproveitar o diretor aqui e vou mudar a pergunta. Pode. Mudar o rumo um pouquinho. Pode perguntar? Pode. Então agora fale do filme. Como é que foi fazer? Isso daí, ó lá, o filme... Tem curiosos. E tá mostrando... Inclusive tem um aqui, viu? Como é que foi? Porque você contratou artista ou você aproveitou o próprio funcionário? São artistas contratados ou é o personagem real ali? Então, esse documentário ele é uma produção da Repórter Brasil, né? Para quem não conhece, a Repórter Brasil é uma organização de São Paulo que, né, faz cobertura de temas relacionados a trabalho, direitos humanos, questões ambientais. E a gente já fez vários documentários, né? Vários documentários sempre sobre esses temas. E a gente percebeu... Por exemplo, fala A gente fez um chamado Carne e Osso, que é um documentário sobre condições de trabalho em frigoríficos, né? Então, porque é um documentário de 2011... porque em frigoríficos havia muita prevalência de acidentes, né? Pessoas que se cortavam, se mutilavam. No momento em que o Brasil estava crescendo, né? Tá aí a JBS para contar essa história. A gente fez um outro documentário chamado Jaci, 7 Pecados de uma Obra Amazônica, sobre as obras das usinas de Santo Antônio e Giral, lá no Rio Madeira, em Rondônia. A gente fez um chamado Não Respire, Contém Amianto, sobre a história da indústria do amianto, aquela fibra que era usada nas telhas. Isso foi um trabalho lá na Jovem Pan, eu trabalhei com o Reale Júnior, e ele começou a ser a denúncia lá de Paris, ele falava, olha o amianto. Eu lembro que o Reale Júnior, isso há mais de 20 anos, falando, e hoje a gente não tem mais caixa d'água de amianto, né? Caixa d'água não, mas a telha ainda existe em boa parte das casas, e agora, assim, o amianto tinha sido proibido pelo STF no ano passado, né? Só que agora tem uma movimentação aí da indústria para tentar exportar o amianto, né? Enfim, como ainda existe uma mina aqui que produz amianto, o pessoal tá a gente não pode deixar para o brasileiro, mas vou mandar para outro lugar que pode. Exatamente. Volta que nem bumerangue, que vai lá, vem para cá de volta. Mas enfim, a gente começou a fazer o filme quase 2 anos atrás, quando a gente percebeu o estouro dessas plataformas. E naquela época... ainda era um momento de muita euforia, né? As pessoas estavam muito empolgadas com os aplicativos porque, como eu disse, né, o serviço era novo, era barato, era o melhor dos mundos. Estava todo mundo ganhando dinheiro ou pagando barato pelo serviço. E aí mas já percebia que, enfim, né, havia alguma coisa que precisava ser desconstruída aí nesse discurso, né, de que era tudo tão ótimo. E aí a gente começou a fazer uma série de entrevistas com especialistas, né? A gente entrevistou pessoas que são muito gabaritadas, são referências internacionais sobre esse assunto. Então, cito aí uma professora da Universidade da Califórnia, que é uma das principais especialistas nesse tema nos Estados Unidos, né? Enfim, a gente tem o Trevor Scholz, que é um alemão que vive também nos Estados Unidos, que é um grande pesquisador sobre o tema. E naquela época, por exemplo, quando a gente começou a fazer, esse personagem aí que hoje virou o símbolo da Gig Economy, que é o carinha que aluga uma bike, né, de aplicativo para fazer a entrega, ele nem existia, né? Quando a gente começou a fazer, ainda... Não tinha isso nem bancos que tem, Sorocaba tem também lá, né? Agora, assim, esse personagem virou o personagem por excelência, né? O símbolo. Então, o pessoal que sai da periferia, acorda cedo, pega o trem, chega no centro de São Paulo, aí aluga uma bicicleta e fica fazendo entrega, e fica o dia inteiro sem comer, né? Muitas vezes que ponto? só bebendo água. Tá no ponto do cara que está entregando comida e sem comer. Ontem mesmo saiu uma pesquisa muito interessante aqui nos Estados Unidos, diz que 30% dos entregadores de comida beliscam a comida antes de entregar. Né? Porque, enfim, o cara tá com fome. O Tim Maia, se pegar o livro do Tim Maia que o Nelson Mota escreveu, o pai dele tinha uma pensão e ele saía para fazer entrega. Aí ele olhava lá, o pai dele era generoso, botava 2 bifes, 3 pedaços de carne lá, ele comia um. Certo dia ele entregava na casa da mãe do Erasmo Carlos.
E o Erasmo Carlos estava lá na janela, já estava de olho naquele gordinho. Aí quando ele viu que aquele gordinho tirava a carne, ele foi para cima. Erasmo Carlos e Tim Maia saíram no braço porque o Tim Maia roubava então pegava. E veja, a gente tá passando um ponto desse, cara. Que o Tim Maia fazia ali por brincadeira de criança, né? Mas a gente tá vendo que é coisa séria. E digo mais, assim, existe um total descontrole por parte, né, dessas empresas. Assim, e eu não vou citar nominalmente empresas, mas assim, se alguém um dia tiver curiosidade e for ali no centro de São Paulo, você vai ver até menor de idade fazendo entrega, né? Isso acontece, porque assim, não existe qualquer tipo de controle. Então... Mas aí alguém vai falar assim, quando eu era pequeno, eu levava marmita pro meu pai, pro meu tio, aquela famosa marmita de alumínio enrolada no guardanapo, que era normal. Fazia isso e tô vivo. Ou teve aquela deputada que falou, né? Eu trabalhava para pagar minhas aulas de tênis, né? Teve uma deputada que falou isso, né? Nos anos 60 também punham... Terminou, nos anos 60 começou a parar isso. Mas eles punham, principalmente no interior, o leite e o pão na janela. E tinha pessoa com fome que ia lá e roubava esse pão. Inclusive, tinha juiz que não condenava esses caras, não. Mas nós estamos voltando a esse tempo, né? Quer dizer, o cara de moto precisa comer, beliscar uma marmitinha ali, porque ele está com fome, não teve como... Você falou isso do trabalho do menor também, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Até o atual presidente falou, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Eu comecei com 9, 10 anos a trabalhar. E eu estou aqui. Eu trabalho registrado desde os 14 anos, mas isso prejudicou a minha vida escolar. Exatamente. E outros processos também. Hoje eu tenho que racionalizar que eu vivi isso, estou numa condição de professor, mas isso você não se é o considera ideal. como uma exceção de você ter o número não é menor. Nem questão de mas vamos exceção. pegar, se você pegar da molecada da sua fase de 78, que lá por volta de 88 já estava tendo que trabalhar, fazer alguma coisa, se você pegar lá de 100, certamente poucos chegaram na posição que você tem, o mérito que você tem. Isso. Exatamente. Mas o que eu quero discutir aqui é que a gente tem que racionalizar a nossa trajetória. Não é porque eu vivi aqui, cheguei até aqui, que tudo que eu vivi as outras pessoas também têm que passar. Isso é necessariamente bom, né? Que é bom. A gente tem que, várias coisas que eu fiz, isso daqui não foi legal. Eu comecei também com 14, registradinho, bonitinho, e hoje eu sei que nessa época eu tinha que jogar bola, nadar, pescar, fazer outra coisa. Não trabalhar. E era a última coisa para fazer, era trabalhar. Eu tinha que aprender mais a escola. Não era só a escola, mas eu tinha que ter minha vida de acordo com a minha idade. Essas coisas de trabalhar quando é adulto, né? Não é coisa de criança, não. Como eu dou muita palestra para professor e fiz licenciatura também, eu dou meu exemplo de licenciatura. Eu fiz um curso de licenciatura que não estava preocupado com a educação. Então, como esse curso, para o bem ou para o mal, me colocou aqui, eu vou romantizar esse curso e achar que todo mundo que quer ser professor tem que fazer um curso como eu fiz? Não, tem que fazer um curso infinitamente melhor. Eu tenho que ter uma visão crítica sobre a minha trajetória. E a gente está num momento histórico do país, ou um momento específico agora, que as pessoas ralaram bastante, as pessoas se dedicaram, têm várias feridas, várias cicatrizes da sua vida, e no local de não desejar aquilo para as outras pessoas, elas estão falando o seguinte: eu passei por isso, então qualquer um pode passar. Volto a dizer, isso para mim é barbárie. Nós vivemos em pleno século XXI. Tá? Nós não podemos regredir tanto assim. Normalmente para os filhos eles não querem, né? Exato. Eles fazem para os outros. Os meus não. Os meus vão ser deputado, vão ser outras coisas, né? Não vão... Embaixador. Não vão ser... Não vão começar a trabalhar com 14 anos, não. Não. Deixa eu fazer assim, quero agradecer, deu 1h de programa aqui, cara, deu 1h11. Pô, só falou pouco aqui o nosso professor de Educação Física, você não defendeu a categoria, Zé Fernando, o seu professor de Educação Física, que ele ficou hoje aqui, puxa vida, 3 professores, um cineasta e um jornalista, quer dizer, eu tô em êxtase aqui. Mas o foco da entrevista é o Carlos hoje. Foi bom, então Rafael Batista de Novaes, né, você tá fazendo um curso lá na faço USP doutorado agora? Na Universidade de São Paulo, né, eu estudo pedagogia do esporte, né. Opa, vamos trazer você um dia aqui. O que é pedagogia do esporte? Isso aí já dá um programa de 1 hora. Sim, é uma pergunta bem complexa. Acho já dá 1 hora. Dá 1 hora de programa, com certeza. Dá 1 hora de programa. Então eu quero que você venha aqui outra oportunidade. Sim, virei. E você vai estar hoje à noite lá? Vou estar hoje à noite lá também. Zé Fernando, depois se conversa mais com ele de filmes e tal. O Zé Fernando tem umas ideias boas aí. Qualquer hora ele precisa trazer ele depois falar de outras coisas. De outros filmes e tal. E a gente vai fechar o programa com o trailer, tá bom? Rogério, obrigado, Rogério de Souza, que estará também participando desse debate, né? Tem mais alguma programação já prevista por lá, além da movimentação no próximo dia 13, hein?
O Instituto Federal... Põe a imagem da Praça da Matriz, porque o Rogério já quer ver o lugar que ele vai estar lá. No meio da festa de agosto vai ter manifestação. Não, nem tanto. Olha lá a praça lá. Isso, essa praça é conhecida, tá? Então eu falo para eles, são imagens ao vivo da praça, da Associação Comercial. Põe outras câmeras lá. Vai rodando enquanto você fala. Uma escola pública, uma escola federal, sempre aberta à comunidade. Para esse segundo semestre, além da discussão que nós vamos ter do Carlos, tá? Nós vamos ter semana que vem uma discussão sobre o Futurice, aquele programa do governo que quer modificar a estrutura. Você falou Futurice? Isso, o programa se chama Futurice. Né? Foi apresentado no dia 17 de julho e propõe uma mudança significativa naquilo que nós entendemos hoje por Você até falou em privatizar o Instituto Federal? Isso, o modelo que está lá é entregar, por exemplo, a administração, a gestão do recurso para organizações sociais, OS, mais ou menos como eles fazem já há um bom tempo na saúde. Que é a Santa Casa que está fazendo também. Esse modelo. E a Santa Casa não é uma boa referência, sou aqui da região, a gente sabe que volta e meia tem que ter novamente subsídio do poder público. Para ter subsídio eu preciso o quê? Movimentação na economia, inclusive trabalhador. Mas voltando, convidar toda a comunidade da região aqui para ir no Instituto. É aberto o espaço, não precisa ser aluno não. Se chega lá você vai ser muito bem recebido. Mas eu vou lá, só tem ponta esquerda, o Boulos vai estar na porta, o Suplicy não. Tem ponta direita, também tem centroavante. Você recebe todo mundo, pô. A gente tem que parar com essa história. Em agosto nós vamos debater as ideias. Em agosto para setembro nós vamos ter uma amostra cultural dos alunos. Em setembro tem o Dia do Administrador, tá? Se eu não me engano, 9 e 10 de setembro. E em outubro nós temos a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, nós realizamos várias atividades nesses dias. E em novembro nós temos a discussão sobre a questão racial, tá? Aproveitando o 20 de novembro. Então, isso a gente trouxe ano passado aqui, vamos trazer de novo, isso é bem legal. Aberto o evento, aberto a instituição, então comunidade frequente o Instituto Federal. Vai lá conhecer, hoje fala, não dá para ir, vai lá, qualquer dia, dá uma ligadinha antes, ou chegar lá na portaria, tenho certeza que vai ser bem recebido. E só lembrando que a organização desse evento é dos estudantes do segundo ano do curso técnico em administração integrado ao ensino médio, é isso, né? É isso, né? Uma das características do Instituto é todo o evento que nós organizamos, os estudantes eles não participam somente como espectadores, tá? Eles participam colocando a mão na obra, organizando o evento. Então, por exemplo, a fala de hoje, quem vai fazer a abertura, quem está organizando som são os estudantes, porque eles aprendem ali na prática. Então é essa característica também da nossa instituição. Carlos Juliano Barros, muito obrigado. E você gosta isso de documentários? Ou você também já fez outro tipo de... Não, a minha área é mais documentários mesmo. Documentários, assim, né? Essa história de tentar trazer histórias reais. Eu fiz um filme também interessante sobre um ladrão de livros raros, um cara que até ficou famoso aí. Quem é? O Laércio Rodrigues de Oliveira. Ele... Enfim, na verdade o filme... Você falou que ficou famoso, eu falo quem é, né? Não, mas eu acho que o filme também contribuiu para deixá-lo... Você fez mais famoso, hein? Então é um filme que conta a história dele, é o nosso filme mais autoral. Pode falar. Passou no Canal Brasil, não passou? Passou no Canal Brasil, O cara assiste Canal Brasil, tá lá. Sim, porque não assisto todos os canais, claro. inclusive o Canal Brasil. É uma história muito curiosa. Aquele canal Museu lá da Bandeirantes, lá, ele é o dia inteiro vendo o museu lá. Então você teve esse filme, tem mais algum? Tem outro filme chamado Entre os Homens de Bem, que é um filme que também está disponível nessas plataformas aí do Now, né, da Vivoplay, enfim, que é um filme que fala sobre o meio, né, o ambiente político brasileiro, né, focando principalmente o deputado Jean Willis, que hoje foi embora, mas eu entrevistei o Bolsonaro, entrevistei o Marco Feliciano. Entrevistou o Bolsonaro, foi bem, tranquilo? Foi tranquilo. Ele ainda não era, né, o postulante à presidência, a gente acabou de se reeleger deputado, mas foi uma entrevista bem interessante, dá para conferir no filme. E só legal, você é um diretor de cinema e tal... Você sobrevive do cinema no Brasil? Sim. Na verdade, eu me identifico mais como jornalista do que como cineasta. Você, né? A sua formação é jornalista? Sou jornalista, então eu escrevo para vários lugares. Por onde você escreve? Para quem quiser conhecer mais seu trabalho. Bom, já escrevi para Folha, já escrevi para Rolling Stone, já escrevi para Trip, já escrevi para um monte... Escrevo muito para Repórter Brasil, enfim, colaboro para diversos lugares. Tá, e repete o site do repórterbrasil.org.br. A gente tem muita parceria com o UOL, com a Folha, enfim, várias das nossas matérias saem nesses veículos maiores. Em geral, essas denúncias sobre trabalho escravo, por exemplo, sempre tem o nosso dedo, né? Então, sempre que sai uma matéria sobre isso, trabalho escravo com migrantes em
né? Sempre tem E a gente está vendo uma situação ali em São Paulo, já vai ser a Respolitinha, mas com bolivianos, né? Outro dia eu fui no centro de São Paulo ali, rapaz, perto do viaduto do Chá, o que tem de africano, né? E até já vendendo as roupas africanas, né? A gente tem... Outra grande leva de imigrantes que estão vindo, né? E claro, você já conhecia a nossa São Roque? Sim, já tinha vindo aqui algumas vezes. Acho que, na verdade... Não, já tinha vindo aqui, sim. Não me lembro exatamente pra quê, mas já vim pra São Roque. Pra tomar um vinho. Pode ser. Então tá bom. Obrigado, cara. Obrigado pela sua presença. Você vai estar à noite participando e veio aqui antes aqui. O Rogério vai pagar uma janta pra você. E pra você ir embora, você quer que eu chame o aplicativo? Não, tranquilo. Sou adepto do transporte público. E pra terminar, Wander, o Célio tá dizendo que você pode ser um uberista. Você pode transmitir seu programa de casa. Não perder emprego. Não, você tem essa opção, mas você tem que... Não é bem assim. Né? Você pode fazer muita coisa em casa, você pode fazer o seu site de casa. Vocês são de fato empreendedores, essa é a diferença. Então, mas só que é o seguinte, para você fazer eu tenho uma empresa de publicidade, você paga INSS, paga escritório, paga um monte de coisa, pago para ter aposentadoria, porque se eu falo assim, a partir de agora eu vou fazer, estavam faltando 4 anos para aposentar. Não posso agora nesse fim, então tá faltando 2, mas vou ter que trabalhar mais 1, vou ter que trabalhar 3. E eu continuo fazendo minhas contribuições, tudo porque é a vida. Se tem uma carga, que quando a gente vai vender, vai colocar uma foto antiga no jornal, ficou bonita aquela sua foto antiga e tal, e alguém vai lá e copia a foto e põe lá, fala, mas o cara não vê que para chegar naquela foto, para identificar aquele time de futebol, aqueles 11 que estava lá, se tem custo e tal. Então, é um empreendedor, mas a gente tem que pagar muito imposto, tem que... Claro, e acho que essa discussão é totalmente legítima. Mas é lógico, claro que muita coisa a gente faz de casa, né? A gente faz de casa. A gente tá vendo isso, uma coisa assim que você ia fazer qualquer transmissão pelo rádio, você tinha que ter ali o técnico ligando a manhã. Hoje ficou muito fácil, o cara aperta, tá lá, mas você não pode, por conta disso, acabar com profissões, né? Claro, algumas profissões não vão existir no futuro, mas as novas profissões tem que ter um trabalho organizado, senão o que eles vão fazer? Essa é uma outra discussão que dá um programa bacana também sobre robotização, inteligência artificial, mas isso fica para outro programa. Não, eu agradeceria. Faz um documentário sobre isso. Para nós, professores, 40% das crianças que estão entrando na escola esse ano vão trabalhar em profissões que nem existem ainda. Isso é 40%, isso é estudo, não é eu que inventei, não. 40% delas. Por aí mesmo. Vai ser legal. Obrigado. Aí para fechar, vamos fechar com o trailer? Amanhã, olha aí, o pessoal já fez um... Porra, tá mais... Essa chamada tá mais colorida que penteadeira de cigano, hein? Quinta-feira, Gino César, ele vem aqui para falar de Mairink, com transmissão pelo Facebook, Giro Mix. O Gino César, a gente já tá abrindo espaço aqui, que tá cheio de pré-candidatos a prefeito. E o Gino falou que ele é pré-candidato a prefeito de Mairink. Então a gente está abrindo espaço. O Antônio Alexandre Giamento, que já foi prefeito várias vezes em Mairink, virá no nosso programa, acho que é dia 23. Pessoal do São Roque a gente vai trazer também. Ele parece um pouco o Sting, né? Aquele cantor, não parece? Deixa eu ver, põe lá o Sting. O Sting, parece o Sting. Então vou trazer o Cacique que vinha junto, não era o Cacique, o Raoni. Vamos trazer o Raoni. Ele tá rodando pela Europa lá, fazendo sucesso, hein? Exato. Até com o papo ele foi... Todos eles, mas eles fazem sucesso lá, Eles acham que a gente, você também é índio. Não, eu não sou. Gino, amanhã a gente vai bater um papo aqui, que o Gino gosta de bicicleta também, viu? Agora virou moda falar bike, né? E fecha com o trailer do filme Gig, a uberização do trabalho, que vai ser discutido hoje a partir das 7 da noite lá no Instituto Federal. Você está convidado. Beleza, obrigado, cara. Obrigado. Roda aí. Obrigado. Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? What all these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, eu vou bater, é tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior
que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Then you start to get competition in the marketplace between workers and between everybody, and then they kind of introduce the idea that you are an entrepreneur in the construction of your own human capital. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho. Do ponto de vista político, talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância.